Fala galera, tudo tranquilo? Olha, começando mais um episódio especial aqui do Vozes Políticas, esse podcast que busca amplificar a democracia, um podcast iniciativa do politicalivre.org. E novamente, como de costume, estou aqui ao meu lado do meu grande amigo Paulo Marcelo, que vai estar conduzindo hoje esse bate-papo legal, onde a gente vai estar conversando um pouco sobre a importância da mulher na política, né? E hoje, sempre acompanhado de Paulo. Com certeza. E hoje nós temos a presença de Glória Sena, 51 anos, mulher, negra, nascida na fazenda de Sobradinho, Caém, Bahia, mãe de Daniela, Débora, Tiago e vó de Henry, 13 anos. Acertei? Henry, né? Boa pronúncia. E está aqui em Sergipe há 34 anos e na vida pública há 30 anos. Vamos conhecer um pouquinho da história dela e saber que exemplo de vida cada mulher que esteja assistindo nesse momento essas vozes políticas, o nosso podcast, se sinta representada, porque se ela está onde está hoje, primeiro porque ela acreditou no sonho dela, no objetivo, focou e segundo, enfrentou. Porque ser mulher, sobreviver na política e estar na política é ser resiliente e resistente, não é, Glória? Exatamente isso. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Vitor, Rafael, né, querido de sempre. Saudar o nosso presidente da Câmara de Campo do Brito, o amigo Médici, essa pessoa querida. Mandar um abraço para o meu querido prefeito Marcel e Jeane, que é a representante de Mulheres Progressistas lá em Campo do Brito. A Vanilza, que é aqui, todos que estão nos vendo e nos ouvindo, Vanilza é o braço direito e esquerdo, é quem me ajuda a conduzir o Progressista Mulher aqui no Estado. Então, para mim, é uma satisfação enorme, né? Douglas também aqui presente, um abraço a quem eu agradeço. E quem é Glória Sena? O que é que ela faz no campo político? Quem você representa? Olha, falar sobre Glória Sena, né? Glória Sena falando sobre Glória Sena não é muito fácil. Eu sou uma mulher que tenta fazer aquilo que eu acredito. E eu tive a felicidade de trabalhar com pessoas que me deram a oportunidade de fazer aquilo que eu acredito. Encontrei na política pessoas que também têm ideias em comuns, e aí a gente começa a trabalhar no mesmo sentido, buscando os mesmos objetivos. E eu entendo que se deu certo até aqui, se tem dado certo até aqui, é porque é um trabalho de equipe. Né? A gente não faz nada só, né? Glória, tem uma coisa que eu preciso comentar com você que vai ser bem engraçado, viu, gente? Eu estava observando o seu também. Fone, Glória, esse lado aqui. Esse daqui. Esse aqui, só para dar uma... Você só precisa dar uma virada, o lado de cá. Sim, aqui. Bote para... Isso. Agora foi. Eu também coloquei assim, tá? Pronto. E eu estava achando que estava te ouvindo mal. Eu disse, esse homem está falando baixo. Ele estava falando tão bem agora há pouco. Mas então vamos lá, isso, Paulo. Mas assim... Hoje, politicamente, quem você representa no campo político? Pelo visto, né, pelo que a gente já sabe, tem ciência aqui, é o Laércio Oliveira, que vem fazendo um excelente trabalho, né, pelo primeiro mandato dele como senador. E você representa também a Maria do Carmo, né? Isso é a palavra correta que eu estou usando, ou me corrija, por favor. Eu não os represento. Eles também me representam, no caso. Eu trabalho com o senador Laércio já há alguns anos, 16, aproximadamente 17 anos. Tenho muito orgulho do trabalho que desenvolvo com ele. É um trabalho de parceria, inclusive essa voz na política em favor da mulher foi ele que me trouxe, que me abraçou. Tenho na escola da minha... Essa ideia, é importante frisar, partiu de um homem. De um homem. De dar vozes... Ou voz à mulher. Voz à mulher. Então, a senadora, que é uma incentivadora na escola da política, eu conheci primeiro a senadora Maria do Carmo, e a senadora Maria do Carmo me apresentou a Laércio. Então, assim, são duas pessoas na vida pública de quem eu sempre faço referência quando falo, porque ela me deu voz. Né? Um determinado momento, ela disse, você é uma mulher que... é muito inteligente, você não pode ser apenas dona de casa, a mãe, você precisa sair dessa zona de conforto. Então, ela me encorajou a participar da vida pública. Então, é uma referência, é uma amiga que eu tenho até hoje. A política tem uma das coisas que eu acho mais bonita, respeito e gratidão. A gente precisa ser grato, respeitar a nossa história com aqueles que te fizeram sair da zona de conforto e continuar seguindo, caminhando em torno daquilo que você acredita. Então, são as duas pessoas que eu entendo que segurou na minha mão e disse assim, olha, eu sempre gosto de frisar isso. Para o senador, eu falo, senador, eu pensei
nesse projeto, dessa forma, junto com as meninas, a gente construiu essa ideia. O que é que você acha? Ele vai em frente. Mas antes de tudo isso, como é que você pensava? Você imaginava que um dia estaria na posição que você ocupa hoje? Olha, não, eu não sonhei assim, né? Eu venho de uma família, éramos 9 irmãos, perdi uma irmã, né, no acidente, então nós somos 8 irmãos hoje. Sim. Aqui eu quero mandar um abraço a todos que eu sei que estão nos acompanhando. Então, a minha família é uma família muito grande, a minha família sempre foi uma família muito pobre, né? Então, a gente não tinha, na nossa família, uma referência política. A nossa história de referência era o trabalho do meu pai. Meu pai é pastor evangélico, né? Então, o trabalho do meu pai. E a gente saiu da zona de conforto, que é lá na Fazenda Sobradinho. Eu quero mandar um abraço, viu, mãe? Corrigindo que ela, da última vez, eu falei do Caém. Ela disse, sim, você não nasceu lá, você foi registrada lá, mas você nasceu aqui. Fazenda Sobradinho, onde ela está hoje com meu pai, com minha irmã Silvandira e todos os demais tios e primos, eu mando um abraço. Então, a partir de lá, quando a gente saiu para estudar, às vezes na cidade onde a gente morava não tinha escola de 2º grau, por exemplo. Você precisava se deslocar para uma cidade maior, mas nunca na visão política. Nós não temos histórico político na família, né? E como você veio parar em Sergipe? Eu vim parar em Sergipe porque meu marido trabalhava em Sergipe, eu vim a passeio. Na época tinha a balsa que ligava Aracaju à Barra, né? Tem muito tempo, então. Tem muito tempo. Você já falou minha idade, então por aí você tira. Eu cheguei aqui, eu ia fazer 20 anos. Então, em Sergipe, eu vim passear na Barra, atravessamos a balsa, e quando eu cheguei na Barra dos Coqueiros, eu falei, eu não quero sair daqui mais. Então, você é barrense. Barra Coqueirense. Barra Coqueirense. Pelo amor de tem Deus. o título de cidadã de Barra dos Coqueiros. Foi em março desse ano, né? Foi março, foi esse ano. Agradeço a todos os vereadores. Foi um título voltado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Foi um momento emocionante na minha vida. Tipo, você está na terra que te abraça, de fato. Isso é muito bom para mim. Eu sou muito grata por isso, porque eu tenho uma história de vida na Barra dos Coqueiros. Meus filhos nasceram e cresceram na Barra dos Coqueiros. Isso me orgulha muito, me faz... A cada dia a gente sonha com a Barra melhor, né? Enche a gente de expectativa que a nossa cidade se desenvolva, que a gente consiga. Eu tive a felicidade de formar os meus filhos. Estudaram, tiveram oportunidade, são grandes seres humanos. Eu tenho muito orgulho dos filhos que eu tenho. Então, o que aconteceu comigo precisa e deve acontecer com outras mães e pais, né? As oportunidades, elas precisam chegar para todos. É o desejo da gente, né? Que a gente não alcance a todos, mas pelo menos uma grande maioria. Glória, você fala agora com tanto orgulho de seus filhos, e a gente sabe do orgulho que você tem de ser mãe. Na sua trajetória política, como que foi para conciliar isso? Porque a gente sabe que hoje em dia a paternidade é algo que é mais simples do que a maternidade. Então, como que você conseguiu associar isso? No começo foi difícil? Como é que foi? Eu acho que, só interrompendo, não querendo ser mal educado, mas com relação ao que você está falando, é importante a gente ressaltar, porque ela é mulher. E a mulher, nós vivemos numa sociedade ainda que precisamos desconstruir esses estereótipos de responsabilidade na criação de filho, que é o que você está falando. Porque quando a gente fala assim, porque para os genitores é mais fácil, ele tem menos responsabilidade, porque a mulher ela tem dom para isso, ela tem mais esses cuidados. Não, a responsabilidade é dos dois. A gente tem uma mídia, a gente tem uma imprensa, a gente tem uma sociedade ainda que fomenta esse estereótipo. Tem um histórico, né? Um histórico de que a responsabilidade é só da mulher. E eu reforço aqui, faço questão todos os dias de ressaltar que a responsabilidade é dos dois. E aproveitando, eu quero que você reforce essa pergunta, porque não é fácil, pelo menos para a sua época, né? Porque hoje, assim, hoje a gente já está criando uma nova narrativa e tentando desconstruir algumas ideias. Por exemplo, a minha geração, eu já estou criando a minha filha com a consciência de que a responsabilidade não é só da mulher, é do homem também. Então, assim, eu já sou de uma geração que tenho essa instrução que já estou passando para ela. Mas provavelmente não foi essa que você recebeu lá no passado, né? Isso, então... Não. Eu venho de uma... A educação na minha época era muito rígida, porque você pega além dos... Como foi dito aqui, eu tenho 51 anos. Então, meu pai era pastor evangélico, minha mãe é evangélica, então era aquela igreja... Mas você não é, não? Eu sou. Eu brinco sempre dizendo tem um viés. Eu sou um pouco à toa, né? Eu não tenho uma religião, eu não frequento. Livre pensador. Eu acredito em Deus firmemente, mas eu não congrego, eu não tenho ainda uma religião.
Então, o que é que acontece? Quando você vem de uma cultura totalmente diferente, claro que as coisas evoluíram tanto no campo evangélico como em tantas outras esferas, essa questão que você bem ponderou agora, mas, para mim, foi realmente um desafio. Meus filhos até hoje brincam assim, e eu rio assim. A gente falou dos seus filhos, mas eu não falei a idade. Então, o seu filho, a sua filha mais velha tem quantos anos? Minha filha mais velha tem 33 anos, é Daniela, que mora na China, estuda na China, foi estudar lá com 19 anos. É uma menina que me dá muito orgulho também. Débora, que é uma menina que eu acho que vai ser uma grande psicóloga. É uma pessoa desafiadora, muito inteligente, muito competente. E Tiago, Débora tem 30 anos, Tiago tem 29 anos, que é advogado, né? E meu neto Já Henrique. puxa a deixa, né? Do quão é importante. Você talvez não tenha recebido essa instrução, diferente da geração dos seus filhos, mas a gente já vê que quando você tem seus filhos e que você investe em educação, você colhe os resultados. Então, o sucesso que a gente fala quando a gente fala assim, sucesso sempre agrega a dinheiro, a valores, e não é. A gente fala assim, o sucesso de investir na educação é ouvir isso que você está dizendo de cada filho, que é a formação e cada objetivo que eles estão seguindo. Mas só conseguiram primeiro com a instrução da mãe, obviamente. Né? Mas através da educação, né? Eu acho que o alicerce de qualquer família é pai e mãe. É bom ouvir isso. As pessoas com quem você convive. Então, a ideia de paternidade é essa, né? A gente tira do berço, né? Você leva valores para a sua vida dali. Então, assim, foi desafiador. Meus filhos brincam dizendo, mãe, você lembra que você me esquecia na escola? Esquecia Aí, quando eles filho falam na assim, escola. todo mundo saía e eu estava lá esperando, porque eu tinha que trabalhar. Sim. Então, assim, o pai deles faleceu, eles eram ainda muito novos, então você tinha que trabalhar, você tinha que correr. Tinha um horário de trabalho, você tinha que correr para pegar o filho aqui, para tentar pegar a balsa ou a lancha. Então, era uma luta. Mas essa luta, eu acho que todos eles também entendem que aquela meia hora ou 40 minutos de atraso era buscando o melhor para mim e por eles. Então, quando eu olho para trás, assim, que eles brincam com isso, olha, a gente passou por isso. Aí eu falo, se não fosse isso, você não era quem é. Porque a vida é feita assim, as batalhas existem, nada é fácil, a gente não pode desistir, a gente não pode estacionar. E eu tenho certeza que a gente tem diversas mães que fazem isso diariamente, de forma muito mais difícil, mas que se superam, porque a mulher, além da coragem, além da força, da determinação, da fé, ela tem sempre dentro dela aquela certeza de que vai dar certo. E era essa certeza que você era sempre certeza, teve. Exatamente isso. Eu tinha comigo assim, olha, se a gente brinca Mas assim. nessa prospecção, né, que você tinha certeza dos seus filhos, do que eles iriam ser. Sim. Você tinha a sua prospecção do que você iria ser, além de mãe? Tinha, sempre tive. E eu tinha, veja como são as coisas. Eu condicionava o seguinte, se eu conseguir educar bem os meus filhos, eu já fiz uma boa parte da minha caminhada. Então, meus filhos, quando perderam o pai, tinham 13, 12 e 11 anos. Eles eram muito novos. Então, eu tinha aquela ideia de que se eles estivessem bem, eu vou estar bem, e que é fato. Mas você precisa encontrar qual é o meu lugar na história. Onde é que você se encontra na história? Então, foi através do meu trabalho. Eu lembro quando a senadora Maria do Carmo foi a pessoa que me deu o meu primeiro emprego, carteira assinada. Eu falei, cara, sonho, né? Eu estou ficando gente grande, então. Mas olha quem assinou minha carteira. Laércio Oliveira, o dono da Multiserve. Eu trabalhava para o Estado via Multiserve. Não sonhava em conhecer Laércio, não imaginava quem era Laércio. Você vê como as coisas convergem, né? Uhum. E aí, tudo bem, eu fui trabalhar. A partir daí, de uma forma extremamente inconsequente, me envolveram na vida pública quando eu pensei que não, já estava dentro da vida pública. Gostei muito de participar de tudo que participei. Quando você começou a trabalhar com Maria do Carmo, só para poder pegar, você começou a trabalhar como assessora dela? Não. Ela foi para a Multiserve. Foi através dela. Eu prestava serviço no Pronese, na época tinha o Pronese ali próximo ao Batistão, né? Então eu comecei a trabalhar lá. E aí comecei a participar mais ativamente da política municipal na Barra dos Coqueiros. Ela foi uma influência? Muito grande, com certeza, porque a gente tinha naquela época os homens, claro, com as suas exceções, que dizem assim, você fica aqui, que esse lugar aqui é meu, se sobrar um tempo para você. Ela não, ela segurou na minha mão e disse, você vem comigo que a gente tem muito que avançar. Então, isso fez uma diferença muito grande. Posteriormente, com essa experiência que eu tive com a senadora, a pessoa que sempre me orientou em muitas coisas. E aí, um determinado dia, João perdeu a eleição. E ela disse Isso em que ano?
Isso acho que foi 2005 para 2006, né? Quando eu perdi a eleição em 2000, se eu não estiver enganado, 2005. Para governo? Foi exatamente isso. E ela disse, olha, eu vou te apresentar uma pessoa do bem. Não tem nada a ver com política. Não gosta de política. Mas é uma pessoa séria. Eu acho que essa é uma pessoa que você vai gostar de conhecer. E eu não fui conhecer Laércio para pedir trabalho para mim. Eu fui pedir emprego para o meu enteado na época, né? E eu cheguei, apresentei o cartão que a senadora me mandou para ele na época, e eu disse, ela disse, amigo Laércio, favor, atender a portadora, tal. E eu fui lá na Multiserve entregar esse cartão para ele, a gente começou a conversar e tal. Tempos depois, ele me disse que ia ser candidato. Né? Isso você já trabalhava para ele, no caso? Não, eu Na tinha Multiserve. saído da Multiserve, tinha saído da Multiserve, já estava na outra história. Já envolvida politicamente. Muito, assim, com a política, com a senadora Mas sempre. Laércio não. Laércio Não, não. Laércio Com a não. Fé Comércio. Não, Laércio a Fé Comércio também é uma não. coisa muito nova. É A Fé recente. Comércio é muito recente, né? 2006 não tinha Fé Comércio ainda. Não era ainda esse patamar. Então, quando a gente começou, ele falou para mim, você vai me ajudar. Eu quero ser deputado federal. Que desafio, hein? Aí eu falei, poxa vida, tal. E aí eu fiquei assim, que ia pensar, né? Porque eu não poderia dizer que ajudaria ele sem antes consultar a minha senadora. Então, eu fui para ela, eu falei, Dona Maria e tal, e contei um pouco da história. Ela disse, quem é a pessoa que você quer ajudar? E eu não podia falar, porque então não era um assunto público, né? Mas aí ela disse, não, tá tudo bem. Tempos depois, claro, que a gente voltou a falar, e aí aconteceu a eleição de Laércio. Ele ficou como suplente naquela eleição, não venceu as eleições, mas assumiu durante um curto período. Foi brilhante no curto período que ele assumiu. E aí a gente seguiu junto. Quando ele perdeu, cada um foi para o seu canto, seguiu a vida. Em 2010, ele se apresentou como candidato novamente. Eu novamente estava com ele. E aí a gente começou. Ele venceu 2010, 2014, 2018 e, graças a Deus, em 2022. E a gente está por aí, construindo história. No início de tudo, assim, era uma outra época. Hoje em dia a gente fala muito sobre igualdade e tudo mais, mas a gente entende que naquela época não existia esse tipo de diálogo. Foi muito difícil para você esse início, entrar na vida pública, você sendo uma mulher? Olha, eu devo confessar a você que trabalhar com o Laércio para mim não foi um problema, porque se você olhar a história dele, ele é cercado por muitas mulheres. Então, sim, você chega na Multiserve, tem Patrícia que está com ele há não sei quantos anos. A história dele toda, você vai encontrar mulheres ali ao lado dele. Então, ele é um homem que carrega com ele uma coisa muito bacana. E eu acredito que não é o que facilitou, mas só de ter sido uma iniciativa de um homem político, público, o Laércio, também já foi uma forma de desarmar quem pensava diferente. Da impossibilidade de permitir uma mulher. Então, professor, Laércio está trazendo uma mulher, então o cara, né, sabe o que está fazendo, então vamos seguir esse caminho também. Talvez. Porque geralmente, por ele ser o líder, né, então, ele sendo o líder do processo, porque com a senadora não. A senadora é um caminho que quem conhecia ela sempre teve a postura dela. Com o senador foi assim, ele sendo o líder, você estando ali ao lado de alguém que acredita em você, certamente os obstáculos são menores. Existem as pessoas que pensam diferente, que querem dificultar, mas aí eu seguro no braço dele e digo, espera aí, que aqui está uma dificuldade. Ele sempre foi uma pessoa extremamente parceiro, sempre foi um grande parceiro. Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, e principalmente no trabalho em favor da mulher. É óbvio que não está. A gente falando assim parece, Glória, está tudo mil maravilhas. Não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, porque a gente está falando agora dessa trajetória do início de uma mulher, né, negra na política, né, e sem contar também não sergipana, embora, né, seja uma barra coqueirense. Você cuida da minha barra dos coqueiros, né? Barrense não, barra coqueirense. Porque lá é barra dos coqueiros. Aí você falou coisas que a gente não questiona os porquês, só aceita. Tá, tudo bem, eu vou aceitar. Então, e o que acontece? A gente vê que você segue essa linha, está onde está hoje, porque é consequência, primeiro, da sua fidelidade, do seu compromisso, da sua ética e das suas habilidades.
não é verdade? Perfeito. Só que assim, você tem também os enfrentamentos. Mas qual foi? São duas perguntas. Né? A primeira dela, qual foi o mais marcante nessa sua entrada, né? Nessa inserção na vida pública e política? E depois você vai dizer o que lhe deixou, qual foi o ponto mais forte que lhe agrediu como mulher, como pessoa que se houve esse momento de fazer com que você desistisse, ou criasse essa sensação de dizer, olha, eu não vou mais, eu me senti, esse lugar me deixou dessa forma, ou não, ou segue... Não, é óbvio que durante a caminhada tem algumas coisas que entristecem. Por exemplo, a gente trabalha com outras mulheres. Então, a gente cria uma expectativa de que, olha, eu estou avançando, você precisa vir junto. E, às vezes, algumas vão ficando pelo caminho, porque não têm a mesma coragem, ou porque estão tristes, ou porque estão abatidas, ou porque passam por alguma frustração que é natural. Porque, às vezes, as pessoas olham para você e falam assim, poxa, você está ali do lado do senador. Mas as pessoas também não param para pensar qual foi o caminho que você trilhou para chegar até aqui. Isso. Então, a bagagem a gente vai constituindo com a experiência, com a vivência, entendendo que a gente erra e acerta todos os dias, que não existe a perfeição. Você seguir um foco. Né? Exatamente. E dizer para você que eu vivi alguma frustração, não. Seria da minha parte irresponsável até dizer isso. Não, eu não tive. Eu tive a felicidade no meu caminho de encontrar pessoas que seguraram na mão, que acreditaram e a tenho até hoje. Eu conheço a cada dia na caminhada. Se é uma coisa que vale a pena na política, é a experiência de conhecer pessoas fantásticas. Você conhece pessoas ruins? Conhece. Conhece pessoas que frustram muito? Conhece. Há muitas decepções? Muitas. Mas existe muita coisa boa também. Então, eu procuro sempre alimentar as coisas positivas. Sabe? Eu procuro sempre dar vida àquilo que me faz ser melhor, que me faz ser mais forte. Estar aqui falando com vocês e saber que lá em Feira Nova tem uma pessoa maravilhosa ouvindo, acompanhando o Enide, uma pessoa linda. Você vai para Monte Alegre, que tem uma prefeita progressista, que é a prefeita Nena, a filha dela, Luana, é um leão, a mulher é uma coisa extraordinária. Então, você vai para o Campo do Brito, conhece Jeane, que é uma mulher também extremamente corajosa. Então, isso é uma motivação muito grande. Vai para Nossa Senhora da Glória, nossa Mãe de Deus. Tem uma Janaína que você chega lá junto com o Gorete, faz uma feira, é um negócio, é umas mulheres assim. Por onde a gente passou, por onde a gente foi semeando, tivemos bons frutos. Ô, Glória. E tirando, aproveitando essa deixa também, né, dessa questão das dificuldades e as barreiras, é verdade que a gente se ouve que, por exemplo, dentro dessa área que você, né, entrou, nesse mundo que você atua, é verdade que a maior dificuldade do enfrentamento do machismo, a gente fala muito sobre isso, a maior dificuldade foi estar entre os homens ou estar entre as mulheres? Porque eu ouço muito de muitas amigas que trabalham no campo de análise comportamental, de assessoramento. Sim. E uma vez a gente conversando, em sala, em off, eu perguntei, olha, quais as dificuldades? Porque quando vocês vão na empresa, a gente sabe, tem ciência da realidade. A gente não pode tapar os olhos. Ignorar. Né, e ignorar que existe, sim, essas barreiras com relação a uma mulher empreendedora, a uma mulher tomando um posicionamento que é do homem, que é estabelecido socialmente, né, culturalmente pelo homem. Então, qual é a barreira que você enfrenta? E foi unânime a resposta dessas mulheres que têm experiência no mercado. E a resposta foi a mesma, talvez, que você diga agora. Essa qual foi? Olha, eu seria injusta. Eu não sei dizer bem a você. Quando a gente pega um papel como o nosso hoje, que a gente busca, sempre as pessoas buscam culpar alguém. Onde é que foi o gargalo disso tudo? Não, eu tive experiência com homens fantásticos, eu trabalhei com pessoas extremamente gentis, que nos incentivaram. Quando a gente começa a fazer um trabalho, eu e Vanilza, a gente mapeia, para você ter uma ideia, a gente mapeou o estado todo e a gente fez todas as regiões. A gente faz o trabalho formiguinha, faz cidade por cidade, depois a gente volta e regionaliza. Então, qual é o tema que a gente vai discutir? Para fazer isso, eu não faço só com mulheres. Eu faço com mulheres e homens. Nessa caminhada, tiveram homens surpreendentes que foi lá e disseram, não, aí eu disse, será que vai dar certo? Aí Edson Simão Dias diz assim, já deu, vamos fazer, vai ser bonito.
Quantas mulheres olham e dizem assim, mulher, não vá não, vixe, Glória, vai fazer sol, vai fazer chuva. Então, isso é muito relativo. E eu acho que a energia é uma coisa contagiante. Se você acreditar no que você está fazendo, se você tiver determinação naquilo que você quer fazer, vai dar certo. Nós fizemos um evento em Campo do Brito, foi lindo. As mulheres de Campo do Brito abraçou o projeto, a gente esteve lá junto, a gente cresceu junto. Então, essa entrega, e eu entendo isso, algumas pessoas criticam, mas eu entendo que falta ainda a mulher tomar para si o que é dela. Eu não vou esperar que Paulo ou Rafael diga assim, Glória, e aí, você quer vir aqui ver se esse espaço compete a você? Não. Eu tenho que dizer, peraí, aquele espaço ali é meu, eu quero ocupar esse espaço. Por que não eu? Quem foi que disse que não é para mim? Onde é que está a regra que isso aqui não é para mim? Então, esse poder, essa coragem é que a gente tenta passar para as outras. Você pode. É ousadia. Exatamente. E sempre não estacionar. As pessoas acham assim, eu vou estacionar aqui, vou sentar, está tudo muito bom. Não está nada bom, nunca está muito bom. A gente tem que ter a inquietação de buscar o diferente, o melhor. O que é que está fora da caixa aqui? Eu duvido, eu posso fazer isso com toda a tranquilidade do mundo. Se vocês procurarem qual é o outro partido que faz o que a gente faz. Eu desafio a vocês, não fazem. As pessoas deixam para fazer política no ano eleitoral. A gente faz política no nosso partido diariamente. Todo o tempo. Então, terminou a eleição do senador, descansamos um pouquinho, foi puxado. Quando a gente dizia, seu senador não vence, a gente dizia, vence, ele vai vencer. Foi muito bonito, foi uma vitória assim, que até hoje me emociona muito. Mas, assim, se a gente para a eleição, o senador ganhou, são 8 anos, e aí, vamos fazer o quê? Começar o trabalho. Em janeiro, eu e Vanilza sentamos, já apresentamos ao senador nosso projeto para 2023. Olha, senador, a gente tem esse projeto aqui, a nacional do nosso partido, a nossa coordenadora nacional, excelente. Então, a gente vai fazendo, vai provocando, a gente não espera. Se eu fosse sentar na cadeira lá com o Vanilza, vamos esperar o senador dizer o que ele quer? É proatividade, né? Então, assim... Eu sou testemunha de um dos eventos que eu participei recentemente do Progressistas, e eu achei muito bonito porque é o fato de encorajar as mulheres a ocuparem os seus lugares. Teve um discurso lá que eu achei muito bacana. A gente está aqui para acolher mais mulheres. A gente não quer número, a gente quer pessoas que estejam comprometidas. O vídeo está até lá no Instagram, muito bacana essa iniciativa. Acompanhando tudo isso, você vendo como foi o seu início e hoje, você consegue enxergar que o cenário para a mulher está onde ela quiser estar de fato? Está melhorando? As coisas estão evoluindo de fato para ser como devem ser? Como é que você sente isso? Eu entendo que ainda falta muito. Não é um processo que evoluiu e está ao máximo, mas melhorou bastante, o ambiente melhorou bastante. O fato de você ter espaço e ter voz é muito importante, você percebe. E aí eu quero aqui mandar um abraço muito carinhoso para todas as mulheres que foram candidatas no nosso partido. Nós tivemos um trabalho em 2020, nós tivemos um trabalho em 2022. O nosso partido sempre teve acima da média, enquanto muitos partidos têm dificuldade de ter mulher como candidata, nós sempre tivemos mais mulheres do que as necessárias. Então, se era para deputada federal, precisa de 3, nós temos 4. Se é para deputada, precisa de 6, nós temos 8. Então, assim, nós não ficamos presas à cota. Sim, foi além, buscar acolher de verdade. E buscar mulheres competentes. Nós não tivemos, graças a você ver, recentemente, vereadores perdendo mandato, deputados correndo risco de perder mandato, porque não tinha mulheres que... Tiveram mulheres que não teve um voto. O nosso partido, todas as mulheres foram bem votadas. Nós tínhamos mulheres das diversas esferas. Servente de pedreiro, empregada doméstica, advogada, enfermeira, psicólogo, o que você imaginar. Todas quadro qualificado. Mulheres que estavam ali porque sabiam o que estavam fazendo. Nós não tivemos uma candidata para você dizer assim, qual é a sua bandeira? Para você dizer, eu não sei. Todas tinham uma causa. Mulheres decididas. Exatamente. Né? E isso foi se não tinham causas, você dava causas. É isso que eu lhe digo, olha, o bom de você estar próximo a pessoas que te fortalecem é exatamente isso. Vamos militar comigo. Uma vai contaminando a outra. Isso. E por quê? Às vezes, não, é importante você estar candidata? Não, você vai se você quiser. Tem mulher que gosta de ser apenas do lar. Eu quero ficar na minha casa. Isso é uma escolha. É uma escolha. Então, a gente vai criticar essa mulher?
Não, de maneira alguma, a gente precisa respeitar. Mas o que a gente precisa provocar diariamente, a gente não pode cessar isso, é a importância de você conhecer sobre os seus direitos e deveres. Se você tiver conhecimento sobre os seus direitos e deveres, fica muito melhor a vida. Porque não deixar alguém decidir por mim. Sabe? Eu preciso decidir por mim, eu preciso aprender a escolher. Eu preciso entender que o meu voto tem consequência. Eu preciso fazer com que meu filho aprenda sobre a educação política. O seu voto gera emprego para um gestor 4 anos. O que é que você tem de retorno? Não pode ser a cesta básica. Não pode ser o tapinha nas costas. A gente precisa de qualidade de vida, a gente precisa de educação, a gente precisa de lazer, a gente precisa de emprego. Então, tudo isso faz parte da vida pública, faz parte da boa política. Não tem como se isentar, né? Quem é que não precisa? Eu preciso de política, todos nós precisamos, né? Está em tudo que é segmento que a gente vai, no nosso dia a dia. E a boa política, ela é muito bacana, ela é muito bonita, saudável. É bonita. E a gente precisa incentivar. É isso que a gente está propondo aqui, que essa pegada da Vozes Políticas é justamente essa. A gente quer trazer esse linguajar, né? A gente tem uma diferença aqui de idade, mas pensamos politicamente com a mesma ideologia. Cada um tem ideologia. Quem disser que não tem está omitindo, porque todo mundo tem ideologia. Mas assim, a gente quer fomentar isso e precisa de pessoas que tenham espaço, como você disse. Se eu tenho um espaço dentro do partido como mulher para trazer mulheres, já é um espaço. Exatamente. Se eu tenho um espaço no programa Vozes Políticas, no podcast, para trazer a política mais perto com um novo linguajar para a sociedade e engajar isso para atrair a sociedade e convencê-la que ela está errada com o pensamento dela em dizer que não faz parte da política, que odeia o político, que todo político é ladrão. Eu não sou... O que eu ouço, isso é unânime. E, Paulo, eu sempre... Só interrompendo um pouquinho você. Eu sempre faço um desafio. Quem é pior, o político ou o povo? Se as pessoas forem fazer o seguinte, o político é um número muito menor. Quem elege é um número muito maior. Então, você pega o cenário do Estado. Nós temos 24 deputados federais, 8 deputados federais, né? Estaduais 24, 8 federais, mais 3 senadores e um governador. Aí você rapidinho faz conta ali quantas pessoas tem nos apresentando. Se você for para a Câmara de Aracaju, por exemplo, mas vai ter diversas esferas. Mas quantas pessoas escolheram esses homens? Sim. Então, quais foram os critérios para fazer essas escolhas? Os políticos são reflexo do povo. Né? Então, assim, essa é a nossa parte. Quais foram os critérios para escolher os representantes que nós temos aí? Então, esses critérios, ele não vai nascer de hoje para amanhã comigo, com você, não. Esses reflexos nascem na nossa casa. Quais são os valores que eu passo para os meus filhos quando ele vai escolher o voto? Quais são os valores que nós estamos... Porque, às vezes, a gente atribui a escola. Escola. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que provocar. Eu brinquei com você aqui no início da nossa fala. Eu falei, olha, meu neto ele fala sobre tudo que você imaginar. Tudo. Às vezes eu brinco, eu falo para minha filha assim, olha, isso pode... Vó, peraí. Respeita, ela pensa diferente. Então, vamos, aí estava almoçando hoje, né, Vanilson? Ele discutindo a política do Brasil, quem foi. Estou tentando lembrar aqui um bom presidente por conta disso, daquilo. Ele sabe de Getúlio, sabe a vida de Getúlio toda, mais do que eu. Mas é gostoso saber de política. É um mundo gostoso, Então, muito bom. Mas é a forma como você coloca, porque no mundo que nós estamos vivendo atualmente, e é um problema grave, e você gosta de Lula, você não presta. Você gosta de Bolsonaro, você não presta. Espera aí, e o respeito? Eu preciso entender que quem gosta de A, B ou C precisa ser respeitado. Pensar diferente, ok. Respeitar. Quem pensa diferente. Eu não tenho que pensar igual a você ou quem quer que seja. Então, essa briguinha termina... As pessoas não entendem, muitas vezes, que quem perde somos nós. Somos nós, exatamente. Né? O campo das ideias ele está para ser discutido com muito respeito. Às vezes eu discordo, tem pessoas que não vale a pena uma discussão. Você não vai chegar a lugar nenhum, então, para que você ficar gastando a saliva e a paciência com um tema que você não vai evoluir em muita coisa, né? Então, assim, é essa formação. Diz o velho ditado, né? Contra fatos não há argumento. Então, não é isso? Eu acho muito bacana essa trajetória, essa conversa que a gente faz de fomentar. Tem pouco tempo, eu sempre gostei, eu tinha referências políticas, mas me inteirar politicamente, como eu comecei a estudar mais a história política do Brasil, da história dos
dos presidentes, ditadura, né, da era Lula, era Dilma, era Collor, e gente, como a nossa política ela é mutável, como ela está mudando o tempo todo. Então, assim, algumas pessoas até já dizem, por que você não tenta ser um geopolítico? Não tem interesse aqui, não, mas assim, eu gosto da política, porque é gostoso você falar de política. Mas a boa política ela é bem interessante. Tem uns detalhes assim que me prendem muito na esfera pública. Por exemplo, eu brinco sempre que a pior espécie do mundo é o puxa-saco. Porque o puxa-saco, eu lembro sempre, quem puxa saco, puxa tapete. Então, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, né? Gostei dessa. Então, eu trabalho há 17 anos. É o mesmo que cobra, mata, abraçado. Né? Não é isso? Então, assim, eu trabalho há 17 anos com uma pessoa que, eu digo a você assim, olha, é impressionante, Laércio nunca alterou a voz. Ele fala o que gosta e o que não gosta, sempre no mesmo tom, sempre com a mesma educação. E aí eu falo assim, às vezes eu olho para ele assim, porque a vida do político, para quem não conhece, é uma vida muito fácil. O cara lá é um deputado, só está ganhando, né? Só está bem. Então, as pessoas não fazem ideia, muitas vezes, quem tem vivência sabe, de quanto você abdica da vida própria, né? Às vezes a esposa, o filho, a filha está ali, mas eu tenho meu compromisso aqui. Então, é uma vida bem... Eu entendo que se você tem essa vontade de ser um servidor público, que é um servidor público, você tem que estar realmente dedicado, engajado e disposto a vivenciar aquilo. Nessa história toda, quando você vai estudar, eu sempre me perguntava, e pergunto sempre assim, o que te fez ser um político? O que te despertou por isso? Você não tem sangue de político, você não tem ninguém na família, você nasce deputado federal, né? E essas questões todas... certo. Eu mandar um abraço para Pedro Balbino, nosso querido prefeito Tomás do Geru, que está a vice-prefeita de Pedrinhas, que será a nossa futura prefeita, se Deus quiser, também está online. Mais uma mulher na política, né? E é uma mulher retada, viu? Não é mulher meia só boca, não. É mulher retada. Só gosto de mulher retada. A gente, nosso time, nós temos Clara Hollenberg, que é a prefeita. Gosto de mulher ousada. Então, mas nós temos. E você vai na reunião das mulheres progressistas, que você vai ver o que é mulher ousada. São mulheres determinadas que sabem o que é um quadro extremamente qualificado. Então, assim, Pedro Balbino, se você conhecer a história dele... Então, um abraço, Pedro Balbino. Prefeito de Tomás do Geru. Prefeito Tomás do Geru. Nos convide, que a gente vai até você, viu? Aproveitando aqui, Rayane Neves também mandou uma mensagem aqui nos comentários, né? Glória é uma mulher que encoraja outras mulheres. Anos atrás, foi ela quem despertou meu tino para a política e acreditou no meu projeto. A coordenadora de milhões. Nossa, e falou bonito. Tino, o que é Tino? Bota aí no Google. Pedro Balbino mandou uma mensagem para você dizendo: nós políticos somos reflexo da sociedade. Concordo com ele plenamente. Então, assim, você vai na cidade dele, ele com Yara, a esposa dele, tem muita coisa boa para você ver. Você percebe que quando o cara quer fazer bem feito, vá lá que você vai ver que história de vida. Você tem umas mulheres lá com um centro de máquina de costura, costurando para todo lugar, é escola qualificada. Ele é uma pessoa que faz com decência o trabalho. Nós temos no Progressista, graças a Deus, um quadro de gestores muito bons. E isso nos orgulha muito. Mulheres e homens são pessoas extremamente comprometidas, como é nosso prefeito Marcel de Campo do Brito. Show de bola, show de bola. É um papo muito bacana a gente falar sobre a importância da mulher na política, porque é algo que a gente não vê debatendo muito. E começou, e nem espaços, né? começou a ser conversado muito isso recentemente, mas o espaço para a mulher é muito restrito para tudo. A mulher não tem a liberdade de fato. E eu fico muito feliz em ver uma mulher como você ser símbolo disso, né? Das mulheres se inspiram na sua história. Como é que é para você saber que existem mulheres ali que se inspiram na sua trajetória, saber que tem mulheres que hoje botaram seus projetos para frente pelo encorajamento que você deu, por dizer que tudo vai dar certo, por estar ali do lado. Como é que você se sente em saber que você, mulher, inspira outras mulheres? Eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito honrada. Me sinto também, assim... com responsabilidade sempre maior, mas é motivo de muita alegria fazer parte nesse contexto. É um combustível, né? É um combustível. Hoje, essa energia é uma coisa que deixa você... Eu acordo, às vezes, pensando, meu Deus, olha, essa semana eu vou dar uma descansada nisso. Aí vem Ivanilza, Glória, tem essas ideias aqui, pronto, a gente já pega isso, a gente já está com o mês de agosto e setembro todo arrumado de eventos no interior do estado. Então, a gente vai seguir fazendo isso,
porque nos dá muita alegria saber que outras pessoas estão sendo contaminadas por essa força, por essa coragem. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui como recado para todas as mulheres que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Gente, não tenha medo. O mimimi não combina com a gente. Olhe para aquela câmera ali e dê o recado. Manda esse recado. Olha, Diga, papo reto. Não tenham medo, tenham coragem, tenham determinação. A gente não sai do lugar se a gente não ousar. Então, ouse. Faça diferente. Faça como tantas outras mulheres, porque se a gente for estudar nossa história, nós temos muitos exemplos positivos de encorajamento, de força, de determinação. Ter um estado como o nosso, o menor estado do país, ter uma única senadora com 3 mandatos, a mulher que veio ali de Cedro de São João, é motivo de muito orgulho. Então, a gente está fazendo história, a gente precisa deixar a nossa marca. A marca e aumentar positiva. Esse número também, né? Aumentar, o número precisa. Você vai para a Câmara de Vereadores de Aracaju, Absurdo. Quantas mulheres tem ali? Na Assembleia, quantas mulheres tem ali? Eu acho que a gente não precisaria, né, não deveria ter lei para ter cotas. Exatamente. Eu acho Mas nós vamos chegar lá. Eu entendo a necessidade da cota, claro. Porque se não fosse assim também, de repente a pessoa vai ali porque o cara ficou, não, você precisa ir para me ajudar. Mas você pega o gosto e diz assim, peraí, eu posso estar aqui, por que não posso? As pessoas às vezes me perguntam, eu posso ser candidata? E quem é que não pode? Então, mas veja só, a gente não tem regra, cria a regra e tem quem burle a regra. Você tem entendido? Então, assim, a gente tem passos, Sim. tem avanços, mas tem retrocessos também. Muitos. Então, você todo dia que está todos os dias lutando, militando politicamente, sabe desses enfrentamentos. Então, quando eu me refiro que a gente precisa, por exemplo, a gente tem a consciência de que beber não dirige, não vai para o volante. A pessoa deveria ter a consciência, mas não tem a lei. Mas tem a lei, mas burla a lei. A lei para intimidar, mas nem sempre intimida. Isso, exatamente. Então, eu acho que essa sua militância, ter você como referência, assim como eu tenho, e dentro de casa eu tenho uma referência. Sim. Sabe? A minha mãe é uma referência de mulher. Né? E muita coisa do que eu sou hoje, devo a essas referências. E eu acho que assim, não entendo como a gente ainda consegue ainda viver esse mundo construído de machismo se quem nos educa, se quem nos orienta e quem nos acolhe são as mulheres, são as nossas mães. E hoje a gente vê mais discursos de homens mais preocupados em combater isso do que as próprias mulheres. Mas é um processo, sabe? Eu brinco sempre lembrando, né? A mulher é maioria na sociedade. E a outra maioria são filhos delas, né? Então, nasceram de mulheres. Ninguém nasceu sem uma mulher ali para te colocar. Nem foi criado. Nem foi criado por... Então, você não teve outro caminho. Não foi uma mãe, foi uma avó, esse é um privilégio que nós mulheres temos que os homens não têm, de gerar vida. Às vezes, o machista de hoje nasceu de uma mulher. Sim. Né? O machista de hoje nasceu de uma mulher. Então, infelizmente, são fatos, né? Mas é o que eu digo, o equilíbrio que vai fazer a sociedade se tornar mais justa com a mulher é o equilíbrio. Não é a mulher tomar o espaço do homem. É próximo ao homem ter sempre uma voz feminina dizendo o seguinte, olha, a gente está aqui, as dores que nós temos, vocês não vão saber nunca. Existem coisas que o homem não tem como... Entende, quem tem um pouco de empatia vai entender um pouco do que é o processo da mulher, mas entender como nós entendemos, aí está para nascer, não tem como. Com certeza. A mulher é o elo mais forte da humanidade. Eu falo isso por ver as mulheres que me cercam, né? Inclusive, vou deixar aqui um recado aqui que Débora está acompanhando. Ela mandou parabenizar a mim e a Paulo pelo excelente trabalho e está aqui acompanhando, mandando um beijo para a senhora, tá? Inclusive, mandar um beijo aqui para Débora, né? Ela queria me atrasar hoje, viu? Eu briguei com ela que ela ia me atrasar. Minha filha, um beijo, te amo, viu? E agradecer a senhora, porque a senhora também, além de tudo, é uma fábrica de fio bonito, viu? Só tem fio bonito. Débora, um beijo, meu amor, te amo, viu? Mas a mãe, né? Capa nova. Olha, eu tô ganhando o dia. Ele já disse que eu pareço ser bem mais jovem do que eu sou, então já virou meu amigo, Paulo. Mas realmente, meus filhos... Então é isso. Qual é o recado hoje? A gente precisa encerrar, né, Vitor? Isso. O bate-papo tá muito bom. Mas antes de encerrar, eu queria... Chegou uma pergunta aqui na redação que a gente vai passar. As pessoas estão questionando aqui, pela sua história na Barra e tudo mais, se existe algum planejamento, algo que a senhora pense para a Barra dos Coqueiros.
uma possível candidatura no eu ia futuro, falar não disso, sei, eu ou ia na falar Barra também, Aracaju, não sei. O que é que você está pensando aí para o futuro? Qual o seu pensamento, sua prospecção para a Barra dos Coqueiros? Eu soube por aí, especulações, que ela estava querendo ser vereadora. Eu não sei se é verdade. Eu soube. Ó, vamos descobrir. Vamos O povo descobrir fala, hoje. né? O povo fala, né? Olha, não adianta eu falar de coragem se eu for uma mulher sem coragem. Então, eu sou uma mulher de muita coragem. Então, 2024 ainda vai chegar. Nós temos um caminho pela frente. Amo a política. Tenho responsabilidade com tudo que eu faço. Então, eu sei que eu tenho que desenvolver um trabalho. Mas não fujo da raia para nada assim, também. eu sabe? entendi a pergunta Há possibilidades agora sobre a Barra. A Barra que eu te iniciei falando com você, a cidade que me acolheu, a cidade que eu vivo, a cidade onde vivem os meus filhos, 2 dos meus 3 filhos, é uma cidade que eu sonho com dias melhores sempre. E o que eu puder fazer, e faço muito, dentro do possível, o senador sempre brinca comigo e diz assim, lá vem ela. Já tenho certeza que ela vai pedir para a cidade, a Barra dos Coqueiros. Sempre, senador, o que é que vai mandar para a Barra? Isso, eu vou fazer mais amizade que essa mulher. O que é que vai mandar para a Barra? Porque se a Senador, cidade... o que é que vai mandar para Campo do Brito? Pergunte a ele como a cidade dele é muito bem tratada. O presidente da Câmara está aqui, é testemunha. Viu? Mas, olha, é muito bem tratada. Falando muito de Laércio aqui hoje, vou deixar aqui um convite. Laércio, senador Laércio, nós queremos você aqui, viu? Eu tenho certeza que ele vai ter maior satisfação de participar com vocês. Então, eu acredito que todo mundo que mora na cidade quer o melhor para o município. Quer o melhor para o município. E o que eu puder fazer junto com todos aqueles que acreditam, e aqui eu aproveito e mandar um abraço para todos os correligionários do Partido Progressista, nós teremos um partido extremamente competitivo. Pode ter certeza disso. Nós teremos um partido competitivo. Eu acho que não precisa você sair gritando o que você está fazendo. Eu acho que você é vereador, viu? Olha, nós teremos um partido competitivo. Mas assim, a pergunta dele, só assim para reformular. Existe uma especulação da sua parte, como pessoa futura, de entrar na vida como uma vereadora, uma prefeita, ou não? Eu só me enquadro nisso aqui e quero ficar nisso aqui. Não tem essa... Uma decisão. Não tem uma decisão, não. Eu acho que o ser humano... É uma consequência. É uma consequência, exatamente. Vamos trabalhando e a gente vê o que é que acontece. Então, deixa acontecer naturalmente, Deixa né? acontecer naturalmente. Deixa o recadinho aí, se despeça do pessoal e vamos encerrar por hoje, que o papo está muito gostoso. Nossa, gente, infelizmente tem horário. Olha, gente, eu quero agradecer a todos vocês aqui do estúdio que me acolheram tão bem. A nossa querida ali, que eu não sei o nome dela. Marília. Gabi. Minha filha, as Gabi de lá são maravilhosas, viu, Gabi? Então, Nossa, Marília. E Marília aqui. Nós temos Marília Mas Gabriela lá. Marília. E os pais dela é da Barra também, né? Então, olha, muito obrigada Por isso que pela quando sua... fala da Barra, os olhos dela se abrem, as orelhas ficam Mas atentos. olha, Marília, muito obrigada pela sua atenção. Agradecer ao presidente Médici, agradecer a Douglas aqui presente, a Vanilza mais uma vez. A você, Rafael, a você, Paulo, muito obrigada. Mas eu quero mandar assim, um abraço especial para todos vocês que nos acompanharam, que nos prestigiaram, dar o meu abraço, pedir para você seguir o mulheresprogressistas.se, é a nossa página seguir do a gente Mulher... também, por favor, né? Siga também, eu acho vocês assim são top de linha. Então qual é o nosso Instagram? Eu não lembro. Minha cabeça está focada no Mulheres Progressistas, viu? Vendo, gente. Mas você vai deixar a mensagem. A que ponto de ônibus chegamos? Não, mas você vai deixar a mensagem aqui salva, porque assim... politicalivre.org. É a nossa página da web. E a partir de hoje eu vou colocar na página do Mulheres Progressistas. E não se preocupe não, que suas falas aqui, eu já estou até imaginando os cortes que vão ser feitos para colocar lá. O Instagram já... Diga se fala bonitinha dela, já para botar na nossa página. Eu quero ver se ela vai compartilhar. Eu quero ver se ela vai repostar, né? Gosto muito, parabenizar vocês pelo nível do trabalho de vocês, mas a todos vocês que nos acompanharam, minha gratidão, meu abraço. Dizer que com fé em Deus e coragem a gente chega lá. Mas não disse. Siga também Política Livre, tá vendo? Mas, não gente, disse. Mas, por favor, sigam Política Livre. Mas, por favor, tá vendo? Tá feliz agora? Por favor, sigam, gente. É isso aí. Política Livre Independente é que vai nos levar à segue frente. ou ele morre, viu? Ou segue ou a gente sabota ela. Não vai sabotar, não, que as meninas vão seguir Política Livre também, você vai ver. A partir de hoje, você vai ver quantas mulheres
mulheres e homens inteligentes. Um beijo para vocês, mulheres progressistas. Ó, um abraço, é muito orgulho. Eu me sinto representado por vocês e vendo uma mulher dessa, empoderada, que nos representa muito bem e é o que a gente precisa na nossa política sergipana. Falei bonito. Não é isso? É. Olha, eu quero também, olha, gente, correndo Olha, aqui. olhando lá. Olhando lá. Minha coordenadora nacional, Ellen, é uma mulher fantástica. Então, Ellen, para você, o meu agradecimento também, porque ela faz acontecer em prol de Sergipe. Faça agora mandando um beijo para nós dois, para a gente fazer um corte, né? Um beijo pessoal. para você. Não, para lá, para o pessoal do Política Gente, Livre. olha, um beijo para Paulo, um beijo para Rafael e minha gratidão. Obrigada. Tá feliz agora. Agora eu tô feliz. Paulo, você não quer mandar um recado, não? Você nunca manda um recado pra ninguém nas finalizações, Não, só um cara? beijo pra minha mãe, pra minha família, pra minha esposa, Beijo pra pro minha meu filha, pai, que eu tô com beijo pro meu pai, pra minha saudade, mãe. E pros galos, e pro galo. E pros galos, pras minhas galinhas, pro meu cachorro que tá em casa, um abraço pra todo mundo. Vamos parar de brincadeira. Vitor sabe o que é, porque a gente tem uma história aqui de um galo e tal, né? Porque eu comprei uns galos aqui, aí eu comprei uns galos que era pra cantar e não cantavam. Aproveita e convida a todos para ir comer a galinha de capoeira no sítio dele lá em Campo do Brito. Eu vou convidar. Inclusive, eu tô com uns galos lá sem cantar e talvez sejam esses que vão Vamos. pra panela, porque... Ei, tem que levar Marília, viu? Marília com certeza Marília, vai. vai. Mas já tem 3 que tá cantando lá. Cucurucucu, pode ter certeza. Eu matei uns galos lá no sítio porque não tava cantando. Eu tive assim, o meu sonho era ter galo no sítio cantando. Tá, gente? Desculpa aqui, é pra encerrar, mas é pra cortar. Aí comprei esses galos, não cantava. E aí dava 4 horas da manhã. Se tivesse comprado umas galinhas, tá fazendo mais barulho, tá vendo? Não, Até as nisso galinhas- você erra. As galinhas faz barulho mesmo. Agora eu entendo porque tem esse... aquela fulana é galinha, né? Porque galinha é escandalosa mesmo, fia da pé. E os galos nada de falar. E aí eu, meu Deus do céu, eu vou me livrar desses galos aqui. Aí tinha 3 galos A lá. gente Aí precisa dava descobrir o endereço do sítio dele. 5 horas da manhã. Poxa, velho, eu comprei os galos porque eu quero ouvir, acordar de manhã. E cadê os galos cantar? Alguma coisa tá errada. Ah, foram pra panela. Aí tive que comprar outros, infelizmente. Porque você ter terreiro, ter galo e não cantar, não tem terreiro, não tem galo. Eu tenho um galo só, ele tá cantando. Pois é, quem errou foi Paulo. É isso aí, gente. Mais uma vez também, obrigado a participação de vocês, né? Levando essa forma dinâmica, extrovertida, mas também levando para você a informação correta, tratando de assuntos muito relevantes para a nossa sociedade e faço questão que você também compartilhe o nosso conteúdo. Se aproxime, pegue o nosso vídeo, compartilhe, porque é muito importante levar esse conhecimento político para todos, porque viver da política, conviver na política é uma das coisas extraordinárias e ela está no nosso dia a dia, desde casa até o ambiente do trabalho, da faculdade, da rua, né? E os representantes que estão lá, né, na casa, nas assembleias. Né? Então, vamos alimentar, né, esse discurso que a gente está todos os dias aqui. É gostoso falar de política, é gostoso ouvir vozes políticas. Olha, falei bonito. Com certeza. Eu quero agradecer sua participação. Muito obrigado mesmo. Quero dizer que nós ficamos aqui impressionados e isso serve de inspiração não só para a gente, mas para todas as pessoas que estão assistindo. Quero deixar também aquele beijo para as mulheres da minha vida, né? Minha mãe, minha irmã, minha namorada Débora, a senhora também, que é uma pessoa maravilhosa que eu me inspiro muito. E tenho um grande... a sogra. E tenho grande gratidão. Eu tô vendo, né, Ele pessoal? não agrade, não. Sogra, né? A sogra, né? Não agrade, não. Essa foi Glória Sena, hoje aqui no Vozes Políticas. Muito obrigado pela sua participação. Pode ter certeza que a senhora está inspirando muitas mulheres aí em casa. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu! Beijo. Pra ficar bonito no vídeo que é, gente.